Então, assim, a gente tá falando aqui de um time que tá pronto para voltar a ser campeão da América, né? Classificação justa num confronto duríssimo, como a gente imaginava. O Racing tem um ótimo time, classificação justa do Flamengo. E a gente tem que citar, acho que, dois nomes. O primeiro é o do Rossi, que escreve mais uma passagem gloriosa com a camisa do Flamengo, né? O Flamengo chega merecidamente à final. O Flamengo superou bastante dificuldade contra o Estudiantes e contra o Racing para conseguir se classificar e é candidatíssimo ao título. A gente vai... Salve, salve nação, saudações rubro-negras, nação, estamos em mais uma final de Libertadores da América. É a quinta final do Mengão e vamos pra cima, seja lá de quem for o finalista lá do outro lado. Vamos acompanhar aqui, nação, a repercussão aqui da mídia sobre essa partida 0-0 Flamengo e Racing, um jogo bem complicado para o Mengão, expulsaram o Plata ali de forma injusta, na minha opinião, porém o Mengão passou para mais uma final. Vamos acompanhar o vídeo aí, nação, até o final e deixa o seu comentário, link na descrição aí de todos os canais como o Crédito. Antes do vídeo, deixa seu like, você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações para todos, estamos juntos, vamos ao vídeo, hein? E aqui, o Flamengo ontem, primeiro tempo, parecia que jogava em casa, e jogando bem. O Flamengo tem um bom time, é o tipo de jogo que me agrada, CJ. Time que não desfaz da bola, que assume o risco. Carrascal e Prata, o Prata. O Plata não, com a fumaça, mas o Carrascal não sai desse time tão cedo não, viu? Sai desse time não, mesmo com o Lino e companhia limitada no banco. Né, mano? Gostei, tenho gostado muito do Carrascal, time bom de, né, assim, bom de ver, o Pulgar e o Jorginho, dois volantes que sabem jogar. É prazeroso ver o Flamengo jogar, um time que joga bem. E no segundo e o Racing, o Gris falou dificuldade de criar, é um time chuta pra frente. Mas o Flamengo, eu gosto de ver o Flamengo jogando. O Flamengo joga bem, CJ. Joga muito bem, não é à toa, né? Tem um bom treinador e tem ótimos jogadores. Então, o Flamengo 1-0, hein, gente? Virou goleada no primeiro jogo. Esse tipo de jogo, Cabidão, faz com que um resultado magro, simples, se transforme em gigante. 1-0 em um mata-mata pode, por diversas vezes, ser um resultado elástico. Sabe o que eu coloquei isso entre aspas, mas dá para você entender. Em La Copa se peleia, né? Se como, peleia. Como dizem alguns, né? Alguns outros, no caso. A gente não fala isso, mas muita gente fala. Classificação na luta, CJ. Classificação na raça, classificação na vontade. Contar com o Rossi hoje é muito bom, porque ele é um dos melhores goleiros do futebol sul-americano. Então, assim, a gente tá falando aqui de um time que tá pronto para voltar a ser campeão da América, né? E é favorito, concordo com o Gris. Muitos méritos do Flamengo, evidentemente. O Flamengo fez um ótimo primeiro tempo, conseguindo ficar com a bola, conseguindo gerar oportunidades, né? O Flamengo teve 2, 3 boas chances de gol no primeiro tempo e conseguiu controlar o jogo em determinado momento, mesmo num ambiente muito complicado, num ambiente muito difícil. No segundo tempo o jogo foi mais complicado, principalmente depois da expulsão do Plata, que é polêmica, né? Porque o árbitro foi rigoroso, mas com a entrada do Danilo, o Flamengo montou uma linha de 5, conseguiu se proteger bem, se defender bem e sustentar o resultado. Classificação justa num confronto duríssimo, como a gente imaginava. O Racing tem um ótimo time, classificação justa do Flamengo, que neste momento, às 8h11 da manhã, é o favorito claro ao título da Copa Libertadores. Né? O jogo era muito controlado, né? E aí acho que fica mais uma lição, e acho que o Plata, você pode dizer que foi expulso com muito rigor? Pode. Mas ele deu margem para uma arbitragem que precisa controlar, precisa trazer o jogo ali. E o jogo até aquele momento era controlado. O Racing não tinha ideia do que fazer para fazer um gol no Flamengo. Jogo muito controlado, muito tranquilo. Teve uma chance no primeiro tempo lá do jogador cabeceou lá e o Rossi fez uma grande defesa, e a batida de fora da área depois do chambão do próprio goleiro. E aí o Plata deu motivo para o árbitro expulsar. O árbitro nem viu, né? Quem contou tudo foi o quarto árbitro, ou o Bandeira, acho que o quarto árbitro. E aí o Flamengo passou a sofrer e mesmo assim mostrou que o time do Racing, que é um time montado para ganhar a Copa, hoje ele não estava montado para ganhar nada. Um time muito pobre, quase nenhuma jogada de aproximação, era só jogada de bico para a área,
E aí, mais uma vez, repetindo o que foi a semifinal da Copa do Brasil do ano passado, mais um jogo de volta de semifinal fora de casa, o Felipe Luiz monta ali uma linha de 5 que funciona muito bem, já tinha sido assim na Neoquímica Arena contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, e hoje no Racing ele fez isso e congestionou demais, e a gente tem que citar acho que 2 nomes. O primeiro é o do Rossi, que escreve mais uma passagem gloriosa com a camisa do Flamengo, né? Um goleiro que foi muito contestado no início, que passou desconfiança e já tinha sido herói no jogo contra o Estudiantes, quando ele falhou no tempo normal, mas garantiu nos pênaltis. E hoje o Rossi foi fenomenal, eleito o herói do jogo, e é uma bela palavra mesmo, herói do jogo. E o outro, o Pulgar, a gente falou... O reforço do Flamengo para a reta final da Libertadores se chama Eric Pulgar. A partida do Pulgar hoje foi espetacular. E o Flamengo vai a Lima, se for em Lima, o Flamengo vai a Lima pelo tetracampeonato da Libertadores. É isso, a gente tem alguns times brasileiros que são tricampeões da Libertadores, nenhum que é tetra. O Flamengo tem a possibilidade de ser o primeiro entre os brasileiros. Cara, povoando ali, ainda no segundo tempo, com jogadores da frente, mas jogadores altos e tudo, Felipe Luiz conseguiu dar um jeito e o sistema defensivo do Flamengo hoje prevaleceu, porque não foi fácil, hein? Foi um bombardeio e acho que só no primeiro tempo que tem uma defesa espetacular do Rossi, que o jogador do Racing ganha de cabeça, e no segundo tempo tem um lance que a bola acaba passando. Fora isso... Impecável o sistema defensivo ali. Eu tô falando dentro da área mesmo, aquele bololô de jogadores do Flamengo ali dentro da área, não passava nada. Primeiro, boa noite a você, William, Jean Calçade, Eugênio, as fãs do esporte, e esse lance nas costas do Varela, isso, que tinha que começar jogando, que foi a melhor opção, mas também foi quem mais sofreu no primeiro tempo, quando o Flamengo foi superior. Eu acho que o Flamengo fez um jogo muito bom. Passei a semana inteira falando, e quase todo mundo dizia, sobre a necessidade de lidar com a parte mental, de não deixar o ambiente engolir o Flamengo. Eu acho que o Flamengo no primeiro tempo conseguiu isso com bastante tranquilidade. No segundo tempo ia bem até o lance do Varela, do Plata, e eu vou falar sobre isso depois. Sim. Porque uma coisa é esse lance num jogo de campeonato brasileiro, de meio de tabela, seja onde for. Outra coisa é esse lance numa semifinal de Libertadores, sob pressão, jogando contra uma equipe argentina fora de casa. E quem acha que o que está no papel, apesar de ser igual em todos os locais, funciona do mesmo jeito, não entendeu ainda como é o futebol. E mais do que nós e que os torcedores, os jogadores precisam entender. O Flamengo chega merecidamente à final. O Flamengo superou bastante dificuldade contra o Estudiantes e contra o Racing para conseguir se classificar. E é candidatíssimo ao título. A gente vai falar disso depois, obviamente, que vai acontecer amanhã, principalmente se for contra a LDU. Exatamente. Aí a gente tem um favorito na final. Exatamente. Ou seja, eu imagino que os flamenguistas amanhã são todos equatorianos. Desde sempre. Desde sempre. Acho que vale destacar um pouquinho dessa questão mental também, né, Jean? Porque os argentinos passaram a semana inteira nas emissoras, enfim, os jornais, tudo, destacando, porque o Flamengo mentalmente tem dificuldade quando joga contra o Argentino, foi assim contra o Estudiantes, foi assim contra o Central de Córdoba na fase de grupos, etc. Esse era o destaque. Acho que tirando a questão... Acrescentando, não foi assim contra o Inter. Exatamente. E tirando assim a questão do Plata, que realmente ali foi juvenil, embora eu também concorde que foi um exagero a expulsão, eu acho que mentalmente ele foi um time muito forte, muito focado, muito concentrado o jogo todo, conforme o jogo pediu, né? Tá aí, nação, a mídia aí repercutindo sobre o empate do Mengão que levou a mais uma final de Libertadores, né? No placar agregado, o Mengão 1-0, o gol no Maracanã foi gol de Carrascal, porém eu acho que a Conmebol corrigiu depois, né? Botou lá gol contra e tirou o gol de Carrascal, mas eu acho que foi gol de Carrascal, cara, na minha opinião. Nação, que partida do Mengão, o time todo jogou bem, cara, não tem o que falar de nenhum jogador, eu acho que todos os jogadores se doaram em campo ali, o injustiçado, infelizmente, foi Plata, não merecia expulsão, no mínimo ali um cartão amarelo, sei lá, cara. Um cartão amarelo para os dois jogadores ali resolveu o problema. O quarto árbitro resolveu, né, atrapalhar o jogo. Até ali a arbitragem estava bem na partida. Eu acho que nenhuma das duas torcidas tinha nada o que falar da arbitragem. Infelizmente aparece um palhaço do lado de fora querendo se aparecer e chamando o árbitro para cometer o erro que foi a expulsão de Gonzalo Prata. Mas falando do time ali, cara, todo mundo jogou muito bem. A zaga foi perfeita. A Varela, cara... Que
Que partidaça de Varela, hein? Muitas jogadas aéreas ali em cima dele e ele deu conta do recado. Claro que uma ou outra jogada, infelizmente, não dava, até porque da altura dele, mas ele fez uma bela partida enquanto esteve em campo. Nação, eu vou resumir o vídeo aqui em Rossi, hein? Que goleiro nós temos aí. Aparece sempre nas horas certas aí. Contra o Estudiante, ele salvou a gente nas penalidades, apesar de ter falhado no jogo, mas quando chegou nas penalidades, ele deu conta do recado e ontem, cara, tava na noite dele, defendeu demais, agarrou demais, jogou muito bem, fez a catimba na hora certa. Até que partida do goleiro Rossi. Eu acho que todos os jogadores ali deveriam pegar suas premiações, o bicho, né, conhecido como bicho, e entregar para Rossi ali naquela noite. Agarrou demais, uma boa partida, e o mais importante é que nós estamos em mais uma final, nação, mais uma final, seja lá contra quem for, vamos para dentro, vamos em busca do 4º título de Copa Libertadores da América. Nação, deixe seu comentário abaixo aí, é muito importante aqui para o nosso canal. Muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo juntos. Saudações rubro-negras, isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima!